Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre um livro que eu li recentemente chamado The First 15 Lives of Harry August, e ele é muito legal, eu acho que vale muito a pena ser lido, então tá aqui falando pra vocês, tá aqui o livro The First 15 Lives of Harry August, da Claire North. Eu descobri sobre esse livro acho bem, não muito tempo depois que ele foi lançado. Eu verifiquei que ele foi lançado agora em abril de 2014 mesmo, então é um livro super novo. Eu acho que não tem ainda tradução para o português, mesmo porque, né, ele mal saiu em inglês. Mas eu descobri assim, bem por acaso, quando eu estava no Twitter, e eu vi um tweet da Anika falando do livro. E assim, quando a Anika gosta de um livro, a ponto de tweetar sobre ele, então eu pensei, tá na hora de eu procurar sobre o que se trata a história. Então corri atrás, tal, peguei o livro, e tá aqui a minha edição, a edição do Kindle. E algumas coisas eu fiquei descobrindo mais tarde, como por exemplo que Claire North é um pseudônimo, e eu fiquei sabendo disso por conta da Anika também, que foi quem pesquisou. Eu não tinha corrido ainda atrás da autora do livro. E enfim, ela descobriu e eu acabei descobrindo por conta dela que a Claire North tem outro, o nome real dela é, eu anotei, mas já esqueci, Catherine Webb, e como o nome real dela, ela escreveu 8 histórias que são Young Adults, e também tem um outro pseudônimo que é Kate Griffin, onde ela escreveu mais 6 histórias, e essas 6 histórias aí são para um público adulto, assim como é The First 15 Lives of Harry August, também é para um público adulto, mas é possível, passível assim, para qualquer idade, pode ler, mas o público específico é um público adulto. É bem legal a história, ela é bem diferente, eu achei. Vamos pensar o seguinte, imagina que você pode viver mais do que uma vida. Mas quando eu falo viver mais do que uma vida, é realmente viver a sua vida de novo. Pensa que você nasceu, viveu toda a tua vida até o momento que você morre, e aí quando você morre, você nasce de novo. No mesmo lugar, no mesmo corpo, com a mesma família, tudo é exatamente igual. Só que tem uma diferença, você tem todas as lembranças da tua vida anterior. Mas assim, todas as lembranças. Então, isso é um ciclo, tá? Que em tese não tem fim. Você pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vidas e assim vai, se nada acontecer no meio do caminho. E quando eu digo nada acontecer, é alguém matar a tua mãe, por exemplo, antes de você nascer. Que daí você não nasce e o teu ciclo de vidas é exterminado. Mas, então imagina como seria essa sensação de você acordar e saber que você já viveu 80 anos e ter todas essas lembranças, mas você tem só 3 aninhos de idade, 4 aninhos de idade, a tua cabeça deve ficar uma coisa totalmente maluca, assim. Então não é raro uma pessoa que tem esse tipo de dom ficar meio maluco, achar que tá louco já na sua primeira sobrevida, digamos assim. Depois da terceira, quarta, quinta, você já está mais do que acostumado com essa ideia de renascer, mas quando você é a sua primeira vez, não deve ser uma experiência muito agradável. Então essa aqui é a história do Harry August, que até agora, né, o nome The First 15 Lives, as primeiras 15 vidas dele. E é muito legal, assim, o que eu achei muito legal no livro é que a forma como o autor escreve é muito tranquila, assim, é muito... Ai, só um minutinho. Desculpa. A forma como ela escreve, assim, te deixa assim, tão à vontade com o texto, à vontade com o personagem. Você não fica pensando, ai, o que era isso mesmo? Essa é dessa vida ou essa é dessa? Não, ela mistura todas as vidas, mas você sabe exatamente quando o Harry está contando sobre a sua primeira, sobre a sua terceira, sobre a sua 8ª vida. E às vezes ele vem e menciona alguém no meio do caminho e você fala, ah, esse acontecimento é lá da 5ª vida. Você percebe exatamente o que está acontecendo em cada uma delas. Então não tem perigo de você que está lendo, você leitor, se confundir e achar que está lendo sobre uma vida, mas é sobre outra. Não, isso não acontece. Mas também não é linear, assim, ela não conta uma vida, segunda vida, terceira, não, ela conta as experiências dele toda, assim, começa na 11ª, vai para
para a primeira, vai para a quinta e depois pula para a terceira, então ele vai para a oitava e assim vai indo o livro inteiro. De vez em quando ele se intromete, ele está contando a história da oitava vida e se intromete com algum acontecimento da quarta. Mas, mesmo assim, você não se confunde. Porque a forma como a autora contou assim, é muito, muito bem contadinha, ela escreve muito bem, eu estou realmente muito feliz por ter conhecido esse livro e pela forma como ela conta a história. E tem algumas coisas que são assim, que te levam no decorrer do livro. Uma das coisas é o chamado Cronos Club, que é um clube que existe, sei lá, milênios, que são com pessoas que têm esse mesmo tipo de dom, digamos assim, que é o de viver a sua vida novamente. Essas pessoas são chamadas de Kalachakras. Kalachakras? Kalachakras. São chamados de Kalachakras e eles não sabem exatamente o porquê estão aqui ou qual é o destino deles. O que eles sabem é que eles não podem ficar mexendo muito com a estrutura linear do tempo. Porque se eles mexem demais, assim, fazem criar, matam pessoas que não deveriam matar, tentam mudar a história, vai fazendo aquele efeito, não lembro o nome do efeito em português, mas é uma onda, o mundo vai chegar mais próximo da destruição, o mundo vai ser destruído em algum momento X, nós não sabemos quando. Mas com esses avanços, essas mudanças, o mundo se destrói mais cedo. Isso é chamado de cataclisma por eles. E quando o mundo se destrói, tudo recomeça, digamos assim. Só que as pessoas recomeçam sem memória nenhuma. Então, sabe Deus quantos recomeços já existiram. Mas é bem interessante assim, essa ideia do cataclisma e como o autor do livro, da história, o Harry August, ele começa a história descobrindo sobre um cataclisma que está próximo a acontecer. Então, você sabe que ele vai acontecer em algum momento, você só não sabe quando. E a história toda vai se desenvolvendo, não exatamente em torno do cataclisma, mas em torno da vida do Harry e o que está acontecendo ao redor da vida dele que pode levar a esse grande acontecimento. O livro é bem legal, bem diferente e eu acho que vale muito a pena ser lido. Espero que seja traduzido logo para o português. Então, é isso aí. Não vou falar mais muito, porque senão também eu acabo soltando spoilers e eu não quero estragar a leitura pra ninguém. É muito legal, tá? A forma como ela intercala as vidas dele, como ela intercala as pessoas da vida dele. Porque tem pessoas que os outros membros, os outros Kalachakras, eles lembram, óbvio, de terem reencontrado o Harry, mas as pessoas comuns não. Então ele pode ter qualquer vida que ele quer. Numa vida ele pode ser médico, na outra ele pode ser soldado, na outra ele pode ser traficante, na outra ele pode ser bandido, na outra ele pode ser político, se quiser, enfim. Ele pode escolher a vida que ele quiser. E o mais legal é que ele lembra disso tudo. Ele lembra exatamente de todas as experiências que ele teve. E isso, sim, é muito fantástico. Você poder lembrar e refazer os seus passos. E ter novas experiências e cada vez crescer mais como pessoa. Eu acho isso, sim, muito show. E eu gostei muito dessa ideia. Enfim, tá aí minha recomendação de livro pra vocês. The First 15 Lives of Harry August, da Claire North. E vou mostrar pra vocês a capa de novo. Então fica aí. Se vocês quiserem ler, comentarem. Ah, sim, eu vou deixar ali embaixo linkado o endereço da resenha que a Anica fez sobre o livro. É muito legal, acho que vale a pena vocês lerem. E ela fala um pouquinho melhor do que eu sobre o que está acontecendo e das opiniões e opções, enfim. Dei uma passadinha por lá que eu acho que vocês vão gostar. A gente se vê, até a próxima.